Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Starcast, a sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, Tadaima! Fala aí, galera! Beleza? Bom, a gente vai falar de sonho, né? Acordei agora, bora lá. Tá sonhando ainda. Tiraram ele do sonho dele, gente. Pelo amor de Deus, que hipocrisia é essa? E aqui do meu lado esquerdo, falando de Toyota Aichi, o tapador de buraco do Andrei oficial, diretamente do AsabiCast, Juca Kanashiro. Aqui é o Juca Kanashiro e, bom, tampando o buraco. Ah, foi o Juca que veio pra tampar o buraco? Beleza. Não, oficialmente quem precisar tampar buraco, tampa, cara. Todo mundo veio tampar o buraco do Andrei. Ah, justo. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera! Neuza, eu tô quietinho aqui, tá? Eu tenho medo da Neuza depois que o Zorzal mexeu nela, cara. Meu filho. Eu também, tá? Neuza psicopata. Bom, depois que a singularidade foi atingida, você não controla mais não. Nofiku Asasitado-san, Bauti domina por último. Sonhar não custa nada, mas será que você já conseguiu ou seguiu aquele seu sonho de infância, de juventude, ou no nosso caso, que mora aqui no Japão, o que a gente planejava, aquele sonho que a gente planejava quando decidiu vir para o Japão, ou quando decidimos uma profissão? E para conversarmos sobre isso, trouxemos aqui os nossos convidados, diretamente de Shizuoka, mais precisamente em Kosai, o que está praticamente se coçando para falar, Carlinhos Vilaron. E aí, galerinha, chegando aqui mais uma vez no Press Start. Se o seu sonho acabou, procura na outra padaria. Putz. Achei que a minha piada ia ser ruim. É isso, gente. Valeu demais. É bom estar aqui. E pra falar muita coisa boa, é isso aí. Começando com piada de alto nível aqui. E pela primeira vez participando do Press Start, mas que está em todos os episódios e mexe com o sonho da galera, diretamente de Minas Gerais, Rafael Zorzal. Boa noite. Como é que vocês estão, gente? É bom dia, né? Aqui é bom dia. Gravando domingo de manhã, a tristeza do Andrei, mas ele não tá aqui, né? Pode escrever, ele sempre reclama que ele acorda de manhã, tá aí, ó, tá o porquê. Quando a gente fala pra gravar à noite, aí ele não aparece, ó. Mas antes da gente ir pro papo, ô Juca, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer? Se o pessoal quiser mandar mensagem, pode mandar lá por e-mail. Nosso e-mail, @pressstartcast.com.br, ou lá no nosso mural, lá no site pressstartcast.com.br, ou até mesmo através das nossas redes sociais. Boa. E, ô Reni, quais são as nossas redes sociais? Cara, a gente tá no Facebook e no Instagram como @pressstartcastoficial e no Twitter como presssstart_cast. Então, se vocês quiserem mandar alguma mensagem aí pra gente, sugestão de pauta, só manda lá. Ou até mesmo contar o seu sonho, né? Manda lá pra gente. É uma boa também. E você pode ouvir todos os nossos episódios através do YouTube. O link estará na descrição do episódio e lá na bio do Instagram. Então vai lá no YouTube, se inscreva e deixe seu like, pra gente conseguir o nosso número de inscritos e gerar o nosso link direto, beleza? E se você gosta do projeto e quiser nos ajudar, você pode apoiar através do apadrinhamento. Para você que mora no Brasil, você pode nos apoiar através do padrim.com.br/pressstartcast e através do PicPay, no picpay.me/pressstartcast. Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon, no patreon.com/pressstartcast. Então vá lá, escolha qual plano se encaixa melhor para você e ajude a fazer o Press Start cada vez melhor. Mas você pode se perguntar aí, eu não estou podendo ajudar com grana agora. Não tem problema. Ajude a divulgar o Press Start indicando aquele episódio que você mais gosta para os amigos, né? Porque quanto mais pessoas ouvirem, mais o nosso trabalho se torna relevante e as marcas, elas nos procuram para anunciar e patrocinar o podcast. Eu gostaria de deixar aquele abraço para os nossos padrinhos, Ginji Kemot e Masashi Inoue. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E por último, e não menos importante, gostaria de agradecer ao nosso editor, que está participando desse episódio hoje e vai nos ajudar com o jabazinho aqui. Não é não, Zorzal? Então tá bom. Vambora. Então, gente, pra quem não me conhece, né, eu sou Rafael Zorzal, tô atuando como editor há um tempo aqui do Press Start. Já mestrei a aventura de RPG,
Vou mestrar outra aventura de RPG no episódio 60 também. Eu edito podcasts, basicamente em tempo integral. Eu acabei de finalizar o meu projeto pessoal de audiodrama, que é o Arquivos da Patrulha. Ele finalizou no dia 15. São 4 temporadas, se vocês quiserem ouvir, tem todos os agregadores. Uma série de ficção científica bem legal, assim, a gente focou nela por muito tempo. E eu também edito diversos podcasts, como o Pré-Start, né, obviamente. Mas dos nossos amigos de Roda de Conversa, o Poucas Trancas. Eu edito também alguns episódios do Drop, daqui do Henning. Eu edito o RP Guacha, o QuestCast, podcast de RPG. O RP Guacha com uma pegada um pouco de áudio de one-shots. Histórias fechadas, o QuestCast com campanhas maiores de sistemas mais clássicos. D&D, Vampira Máscara, Numenera, entre outros, assim. Pra quem curtir, dá uma ouvida lá. E você pode me encontrar no @Zorzaverso no Instagram. É a minha principal rede social. E aí a gente troca uma ideia, se quiser falar sobre edição ou tiver algum projeto aí também, só chamar que nós respondemos. Então, se você estiver precisando de um editor aí de qualidade e rápido no trabalho, né? Porque a gente ainda não descobriu qual magia ele usa para editar tão rápido. Café e obsessão. Aí já tá a dica aí, então. Magia, obsessão e a poção café, né? Café, bicho. Exatamente. Então procura o Zorzal lá e que o cara manda muito aí na edição. Vocês vão ver aí. Aliás, já estão ouvindo nos episódios e vão ver também nos próximos episódios aí o que ele vai aprontar. Então chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. Bora pro papo? Neuza, press start. Lisa Comigo Chef. Eu queria começar aqui então perguntando pra vocês. Vocês lembram de sonhos de infância, assim, que vocês projetavam pro futuro e que vocês conseguiram realizar ou não? Tiveram a frustração da realização desses sonhos? Opa, consigo. Definitivamente consigo. Ser rico, né, Henry? Não, aí é que tá, cara. O lado bom é que os sonhos que eu tive não precisava de grana. Bom, grana sempre ajuda, né? Era mais coisa de correr atrás, mano. Não, peraí, grana é o sonho, não é? Aí vai no sonho de cada um, né? Mas sonho... eu prefiro deixar a grana como objetivo, que é algo mais palpável, tá ligado? O meu sonho é emancipar a classe trabalhadora, tá ligado? Ó, companheiro. Não, pra mim, grana sempre foi sonho mesmo, porque nunca se torna realidade, cara. É foda. Falando em sonho de infância, uma coisa que eu lembro, assim, que me marcou muito, foi quando eu sonhava em ter um lango-lango, e eu lembro do meu pai me levando numa loja de carrinhos. Nossa, lango-lango. Ele e minha mãe ficaram angustiados pelo fato de eu não aceitar um carrinho de controle remoto enorme, cheio de frescura, e sair com o lango-lango roxo de lá. Caraca, Carlinhos. Conta pra galera o que é um lango-lango. Cara, porque isso entrega demais a idade. O que é um lango-lango? Todo lá. O conta pro Zorzal. Eu genuinamente não sei o que é um lango-lango. O resto da galera que riu, tudo é velho. O lango-lango, ele era um monstrinho. Se você pegar agora aquele... um monstrinho roxo. É um bonequinho de fantoche. Tinha várias cores, tá ligado? Tinha 4, aí você enfiava a mão dentro dele, ele tinha uma haste que você segurava com os 4 dedos da mão. E com o polegar você batia em 2 teclas que fazia a mãozinha dar soco. Então era 4 monstrinhos, você colocava um de frente com o outro e um descia porrada no outro. Era tipo de um plástico meio estranho. Um fantoche. Era um fantoche com a cabeça de plástico, a mãozinha era uma mãozinha de plástico. Tipo um elmo. Não, era um plástico meio emborrachado. Emborrachado. Você tinha ligado. um pano que servia E a roupinha como de pano, corpo. né, que você enfiava a mão dentro. Era um boneco de fantoche, basicamente. E era um fantoche. Provavelmente caro pra Dedéu, né, mas eu lembro que eu fui embora feliz com esse lango-lango pra cá. Eu vou deixar no Instagram algumas imagens desses lango-lango aí pros Enzos da vida, como o Zorzal acabou citando aí, isso, os gente. Enzos da vida, saber o que é. Ó, eu sou novo, mas eu já tenho dor nas costas, tá? Já tá entrando na saga. Eu lembro até da musiquinha da propaganda, cara. Lango, 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 lango. Aí eu já não lembrava não, Juca. Não chega Aí no já... nível, Não, eu lembrava. Eu lembro, cara. E até te defender. Montanha da ilha de Lango, 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 Lango.
Mas assim, sonho de infância... Agora eu vou entregar a idade oposta, tá ligado? Sonho de infância, que eu sempre quis ter, mas eu nunca tive. Eu queria ter um Nintendo Wii. Hã? E aí meu pai não... Tipo assim, eu era meio maluco com, tipo, o Nintendo Wii quando eu era pequeno. Eu queria, tipo... Eu vi o controle, aquele controle que mexia, eu falava, nossa, é o futuro, tá ligado? E aí meu pai, tipo, nunca me deu um Nintendo Wii, eu nunca tive um Nintendo Wii. Aí eu, tipo, fui direto pra jogar no computador, assim, tá ligado? Mas foi. O Zorzal, ele falou que o sonho de infância dele é Nintendo Wii. Eu acho que eu não vou falar muita coisa pra não me entregar aqui, cara. Pra não entregar idade. Olha, eu joguei, que eu me lembre, eu devo ter jogado no Atari, daquele que tinha cara de madeira ainda. Pronto, foda-se. O Carlinho já entregou a idade, então eu vou junto nessa aí. O meu primeiro game foi o Atari também, mano. Eu tive Atari. Joguei muito, mano. Eita. Muito enduro. Muito aqui. Um que tinha um sapinho que atravessava a rua. Frog. Pera aí que eu vou silenciar meu microfone que eu não posso falar essas coisas. Pera aí. Você tem Atari até hoje, vai tomar. Ô, Juca, você tem na tua parede aí, cara, uma fita do Atari na caixa, velho. Não, mas é da hora demais, Fita, gente. porque na época a gente chamava de fita e não de cartucho. Eu vou me entregar, mas eu tenho a justificativa, porque eu tinha o telejogo. Você colecionava também, né, Will? Ou não? Eu tô maluco. Aham. Cara, eu não. Que telejogo, eu não lembro o que é isso. Esse aí é só realmente uma caixa de madeira com Telejogo duas era o- roldanas. Dois Você discos. jogava o Pong. Eu conheço porque eu sou muito nerdola de videogame, então eu gosto dos bagulho velho, tá ligado? Já vi Então, mas isso aí justificando que meu pai na época também gostava de game, então ele comprava. Essa foi minha sorte também. Eu tive. Ainda tem lá na casa da minha mãe esse telejogo na caixa ainda. Não sei se tá funcionando, porque é muito tempo que não liga, né? então, quando eu nasci... Quando você nasceu já tinha o Xbox 360. Não, lá em casa já tinha um Super Nintendo, bicho, cara da minha irmã. Então, tipo assim, eu desde muito pequena jogava o Super Nintendo, tá ligado? Aí Aí quando eu tinha 9 anos de idade, olha, meu pai me deu um Play 2. Aí foi. Daí pra frente foi só O alegria. Nintendo, Ai, eu ai. acho que foi o único videogame que eu cheguei a jogar, que eu ia na casa dos meus primos. E o único jogo, assim, que eu tenho uma memória de falar assim, pô, esse jogo eu joguei, curti. Além de Enduro, essas coisas do Atari, que foi a época que eu interagia bastante com videogame na casa de primos, que eu mesmo não tinha. Foi jogar Família Addams, acho que no Super Nintendo. Era um Nunca jogo joguei. legal. Era o único nunca jogo joguei, que eu tenho uma memória afetiva, assim, de falar, pô, joguei. Até inclusive acho que vai ter filme, seriado, daqui Vai ano, ter não sei. uma série nova. Sempre tem alguma coisa ou outra. Vai ter uma série nova do Tim Burton, que é focada na Wandinha. Que ela vai ser mais gore, assim, tipo, vai ser uma pegada um pouco mais adulta e sanguinolenta, tá ligado? Ah, parece que o ainda de seriado humor. o seriado é adulto, né? Eu via o trailer. Ô, Zorzal, você falou que o primeiro videogame que você ganhou foi o Play 2, cara. O Play 2 foi o primeiro que eu não ganhei. Foi o primeiro que eu comprei, de fato, com a minha grana. Você vê a diferença de idade, tá ligado? Né, quando tava entrando, comprou com a minha grana quando tava entrando na faculdade, cara. Não, já tinha passado a faculdade, inclusive, mano. Não, ó, vocês estão me deixando cada vez mais triste, porque lá no Dropzilla, o Reine é o vô da galera. Ele é o velho de lá, né? Aí ele me fala que o primeiro videogame que ele comprou com a grana dele foi o Play 2, e o Zorzal me fala que o primeiro videogame que teve na casa dele quando ele nasceu era o Super Nintendo. O Super Nintendo foi a minha primeira compra, quando eu já estava trabalhando. Caralho, Juca. Aí. Foi a primeira coisa grande que eu comprei na minha vida, foi o Super Nintendo, Não, cara. eu lembro de uma das primeiras memórias, tipo assim, sabe quando é aquelas memórias que você é muito pequeno, que você lembra só meio, tipo, estranho, meio borrado? Você, tipo, uns 2, 3 anos de idade? Das primeiras memórias que eu lembro foi do meu pai indo comprar, eu tava com meu pai eu tava no colo do meu pai, ele indo comprar a fita do Super Mario World, velho. E aí a demonstração era a luta do Mario com o Bowser, naquele fundo preto, tá ligado? Uhum. Nossa, velho, bateu uma nostalgia muito fodida agora. Jesus. Só pra não deixar passar, falando dessas coisas do sonho de infância lá, o meu é mais uma frustração, né? Que eu tinha o sonho de ter aquele Colossus. Lembra aquele? Eu não sei se você chegaram carro? a ver. O carrinho de controle remoto. Ah, achei que era um carro. Não, era um carrinho de controle remoto, mas era enorme esse carro, né? Esse carrinho era uma... verdade. Parecia uma picape, se eu não me engano. E meu pai falou, né? Ah, se estudar, você vai ganhar um carrinho, não sei o que e tal, né? Então eu estudei bem o ano. E chegou lá, pra começar, ele me deu uma caixinha, assim, que eu acho que era 1/4 da caixa do Colossus.
eu já vi que o negócio tava meio errado ali. Tava Aí meio fui errado. ver, realmente era um carrinho de controle remoto, mas sabe aquele carrinho que ele só vira pra esquerda? Então você acelera, O camelô. na hora que você para ele vira pra esquerda. Tô ligado. Daí qual é. foi esse daí, cara. Daí teve a frustração. Tem um que vira pra esquerda É o quando tá bootleg, de ré, né? Quando tá de ré, Ele vai exatamente. reto pra frente, pra trás ele vira pra esquerda, porque na verdade ele não tem controle, né, pra virar, tem uma chavinha. Você inverte, É um botãozinho só o controle remoto. Cara, mas é tipo assim, esses bootleg também, tipo, cara, quando eu era pequeno eu queria muito ou o Parque do Tubarão do Hot Wheels ou o Lava Rápido do Hot Wheels. Aí meu pai me deu um super posto de gasolina. que era um bootlegzão, assim. Ele já vinha roubando a água do vizinho lá pra lavar os carros. Via com gato, tá ligado? Eu queria uma Zillion, cara, quando era moleque. Você não teve a Zillion quando Quando você era moleque, não cara? tive, cara. Eu não tive. Ó o resultado aí. Cheguei no Japão, achei um barato e comprei, mano. É isso que eu ia perguntar. Vocês foram pro Japão muito novo? Eu sei que o Will não, mas tipo... Não. Eu tava no final da minha adolescência, né? Eu tinha 17 anos, né? Quando eu cheguei no Japão, né? Então... O Juca chegou aqui, os samurais estavam quase se extinguindo. O Juca pegou a Eu guerra vim de civil, navio, né? né? Tava na ascensão do shogunato. É mais ou menos. Você chegou em que ano no Japão? 94. Antes do Juca... Ah, já respondeu, mas eu tô ligado que é mentira, né? Porque antes do Juca... O Juca chegou em 94 no Japão? É. Você tava no Japão há 4 anos e eu nasci. Eu cheguei no Japão em 2003, eu tava com 25 na época. O pessoal que é fã de Samurai X, aí o Juca viveu Samurai X. Chupa essa. Na Foi verdade, inspiração do... Sabe quando os primeiros imigrantes japoneses foram pro Brasil com o Kasatomaru? Quando o Kasatomaru voltou pro Japão, eu vim nele. Falando em sonho, falando em Japão, tá aí, velho. Eu tenho um sonho de sair do Brasil. Tipo, não de sair de... Eu não sair de me mudar. Eu gosto muito de morar no Brasil. Mas eu tenho o sonho de conhecer outros lugares. Eu nunca viajei pra fora, tá ligado? Olha, Zezal, eu não sei. Lógico que a opinião é igual o furico, né? Cada um tem o seu e dá quem quer, né? Ai, que delícia! Mas assim, na minha opinião, cara, você acaba crescendo muito quando você faz esse tipo de viagem. Você sair de um país que você conhece uma cultura diferente, que você vive uma cultura, alguma coisa assim diferente, abre totalmente a cabeça, cara. Então, eu na minha adolescência, quase chegando na fase adulta, eu tive muitos contras, né? Falando, não, que é difícil você sair do país, é complicado, que não sei o que e tal. Mas eu falo, né, pra quem tiver a oportunidade de conseguir realizar esse sonho, vai que o crescimento é muito grande. E olha que de crescer eu entendo. Não, mas tipo, nem é, tipo assim, é porque não é um sonho meu, tipo, me mudar, sair do Brasil pra sempre. Eu gosto muito daqui, apesar dos pesares. Não, mas só um mochilão mesmo. Mochilão, porra, você então, tem o contato. Você tem muita vontade de fazer. Contato com uma outra cultura. Então, mas é exatamente isso que eu quero fazer. Cara, fazer um mochilão, tipo assim, por alguns lugares distintos, e nem tipo mochilão pela Europa, tipo, fazer mochilão tipo assim, pelo leste europeu, tá ligado? Fazer mochilão pela Ásia. Nossa, isso é um bagulho que eu tenho muita vontade de fazer. O lado bom, Zorzal, é que como você trampa com edição e tal, você tendo um notebook potente e conexão com a internet, cara, você trabalha de qualquer lugar do mundo. Exato. Mas aí é foda, tipo assim, se eu estiver trabalhando aqui pro Brasil, eu vou estar, tipo, fazendo mochilão, sei lá, em qualquer país e ganhando em real é difícil. Cara, e o real, o dólar do jeito que tá, o real do jeito que tá, o negócio tá... Paulo Guedes, você prometeu. Tem um sobrinho que ele ama esse negócio de mochilão, a noiva dele, vive viajando, conhece quase a América Latina toda, vive indo pra cá, pra lá, vai pra Ásia, vai pra Europa. Ele meteu a cara em estudar programação, conseguiu trampo numa empresa americana, se não me engano, ou canadense. Às vezes ele fala, tio, acorda aqui, dá uma lavada mais ou menos na cara, bota o chinelo, a camisa da empresa, e senta à frente do computador e bora trabalhar do lado da cama. Aí às vezes ele dá a louca, ele enfia o laptop na mochila e sai fora, entendeu? Aí eles ele só vai pro hotel, né, fazer as reuniões que tem que fazer lá da empresa. Viaja, cara, às vezes ele passa semanas. Nômade digital total, né? Isso aí, o brotherzaço meu começou isso daí semana passada. Ele também trampa via remoto pra uma empresa gringa. Se eu não me engano é dos Estados Unidos também. E chegou no Canadá semana passada, cara, pra começar as viagens aí pelo mundo.
nessa mesma pegada. Gente finíssima. Você sabe que quando eu era moleque eu não sonhava assim em viver fora do Brasil. Aí depois eu comecei a namorar minha esposa que eu comecei a considerar, né, de viver no Japão e tal. Mas o meu sonho, e ainda é um sonho, né, isso eu carrego desde a infância, é conhecer Egito. Egito, Museu do Cairo, essa parada de pedra velha, sabe? Eu amo esse negócio de bagulhos Inca, Maia, Egito, né? Essas ruínas, Israel. Grécia, não sei. O que me chama muito a atenção, assim, é Egito. E os maias e os incas também me chamam muito a atenção. Mas, se eu tiver oportunidade futuramente, eu tenho vontade de dar um rolezinho ali. Egito, Israel, em especial a questão ali do Museu do Cairo. Me falaram também do Museu do Vaticano, falaram que é muito massa também. Assim, sonho futuro, né? No momento eu fico indo no museu que tem do lado de casa. Eu também, assim, eu nunca tive, assim, nenhum tipo de sonho em viajar o mundo, conhecer tal país, tal, assim. Eu gostaria de conhecer alguns lugares meio que por causa das coisas que tem ali, que nem, por exemplo, eu gostaria muito de ir pra Nova York por causa das editoras de quadrinhos, que eu sempre fui apaixonado por quadrinhos, né, Marvel, DC, e as editoras são em Nova York, né, então eu gostaria de ir pra poder conhecer esses lugares e tal, né. Isso eu também queria fazer. Então, são esse tipo de coisa que eu queria fazer, só que teve um momento ali na minha pré-adolescência, adolescência ali, que eu era escoteiro. Olha, sério mesmo? Eu também, bicho. Oh, que legal, cara. Sempre alerta. Alerta. E o pessoal tava combinando de ir pra um acampamento internacional que ia acontecer... O Jamboree, isso. Que ia acontecer em 1996 na Holanda. Então, aquilo ficou na minha cabeça, porque eu sabia que eu não tinha condições de fazer aquilo, de ir pra uma viagem como essa, né? Eles estavam falando, a gente pode ir uma semana antes e faz um mochilão nesses outros países, nessas outras cidades e tal. Então, eu fiquei com aquela coisa na cabeça. E em 94, eu vim pro Japão. Então o meu pensamento quando eu vim pro Japão, que acabou se tornando meio que o sonho, era juntar dinheiro nesses 2 anos pra em 96 eu ir pra Holanda, nesse acampamento internacional. E é claro que foi uma coisa que eu não consegui. Ficou no sonho mesmo. Ficou no sonho mesmo, assim, né? Mas eu gostaria até hoje de conhecer a Holanda, Amsterdã, sabe? Assim, talvez por outros motivos, assim, né? Talvez por outros motivos, mas eu gostaria ainda de conhecer Amsterdã, cara. Eu, no meu sonho de adolescência, assim, eu consegui realizar, né? Que eu, como já falei em alguns episódios, aí eu não tenho descendência japonesa, mas o meu sonho de moleque sempre foi conhecer o Japão. E hoje estou aqui, ralando igual um peão, aqui, falando, me xingando o Will do passado, que eu quis vir trabalhar pra cá, né, pra ser um escravo praticamente. Mas não me arrependo, não cuspo no prato que tô comendo, né? Porque foi a realização num grande sonho meu, que era estar aqui no Japão. Pô, em questão de viagem, cara, o meu não foi diferente do seu não, viu? Quando era moleque, curtia muito desenhar. Eu era muito fã de anime, tá ligado? Que na época nem era chamado de anime, era chamado de desenho japonês. Na época de Cavaleiros do Zodíaco e tal. Mas antes mesmo, tipo, eu gostava muito de desenhar, assim. Acho que eu fui até uns 16 anos, assim, desenhando direto, assim, quase todo dia. E o meu objetivo, meu sonho mesmo era Japão, cara. Eu queria muito trabalhar com... Eu queria trampar com mangaka, assim, velho? Exato, cara. Ainda bem que eu não fui pra esse lado aí, que é uma exploração só, né? Tá ligado? Não, mangaka é tipo... É inacreditável. O jeito que nossa, é bem pesado, é bem pesado. Né? Aí acabei que, na verdade, nos 16 mudou totalmente, assim, tanto o que eu gosto de fazer como parte artística mesmo, que aí em vez de desenho acabei indo pra música, né? Quanto o objetivo nessa parte aí que mudou totalmente também, cara. Que aí de coisas focadas na parte de desenho começou a focar tudo em parte de música mesmo. Mas aí já vem lá. É outra história, vai pro meio aí do episódio, cara. A mudança do sonho. Pra você ter uma ideia, quanto eu tinha esse sonho, que eu colecionava de tudo. Tinha alguma letra, algum ideograma japonês, eu tava colecionando. Pra você ter ideia, eu tinha até pacote de arroz, assim, vazio, né? Só o saquinho de pacote de arroz que as mães, os pais dos meus amigos, assim, me davam, né?
Tinha daqueles chocolates, as coisas... Tudo que tinha o ideograma japonês, eu sabia identificar o que era japonês e o que era chinês, né? Mas eu tinha tudo, cara. Tinha lata de refrigerante, lata de suco. O que tinha escrita japonês eu colecionava. Cara, seu lance era com o Japão em si mesmo, né, cara? Não era com... Japão em si. Pode escrever. Japão em si. Mas então eu, mesmo antes de você começar a namorar com a Crystal, assim, você já tinha essa ligação com o Japão, então? Bastante. Pra você ter ideia, eu cheguei a trocar, acho que foi um game desses portátil, né, do estilo Game Boy. Nossa, cara, eu acho que vendo hoje foi uma das piores besteiras que eu fiz, cara, porque eu troquei um desse Game Boy antigo com uma agenda que escrevia em japonês, cara. Caralho. Nossa. É isso que é curtir mesmo. Mas pra você ver como a infância é meio difícil, né, cara? Que se o Will ele já fosse adulto, uns 3 passos, ele já tava no Japão. Meu sonho atual é não sofrer bullying nos episódios daquele Previstart. Há de um dia realizar esse sonho. Tem que instalar na Neuza um sistema de inteligência artificial que considere também um algoritmo de anti-bullying. Eu acho que do jeito que a Neuza tá, vai ser ao contrário. Cara, exatamente. ノーポッソフェーザーならソブレを多め麦なんて A Neuza, eu tenho a Neuza do meu lado. Não conte muito com isso. É que vocês não viram a Neuza antes do ajuste fino que eu e o Zorzal fizemos aqui, porque a primeira vez que o Zorzal fez o ajuste na Neuza, nossa, eu fiquei... Mas o protótipo da Neuza, quando o Will tava bolando, eu e o Andrei, cara, ela era hardcore, mano. Ele deu uma podada no começo lá do protótipo. Então, mas agora você imagina esse protótipo que a gente fez elevado na quinta potência. Eu quero você tem uma muito ideia, ver ela essa Neuza, ela saiu no estúdio. Ela saiu no estúdio percorrendo, aliás, perseguindo o Zorzal com armas no punho. Deixa pra lá. O Zorzal mudou ela quando ele perdeu o primeiro assistente dele, né? Cara, será que uma inteligência artificial tem sonhos? Aí você tem que perguntar pra Neuza, cara. ボディセーバルキ Será シ que ム Android sonha com ovelhas elétricas? Eu conheço um podcast que chama Ovelhas Elétricas. Então, mas é do conto que inspirou Sim. o Blade Runner, né? Neuza, por favor, volta lá pra sua mesa, que era só suposições, tá? Não precisa, pode voltar pra sua mesa. Desativar, hein, Neuzinha? ノーポスネンブレンカー秋姉犬 A gente precisa continuar com o programa. Falando de Neuza e volta pra sua mesa, eu vi um Reels essa semana de um cara supostamente discutindo com o filho adolescente no ano de 2065. Aí era o cara lá falando pro filho, larga a mão de ser folgado. Cara, gente, na minha época a gente tinha que pedir as coisas por Uber, esperava por Uber Eats, esperava 20 minutos. Já considerou de que eu ficava 3 dias sem comer o que eu queria porque o restaurante estava fechado? Na minha época, a Alexa era só uma bolinha em cima da geladeira. Agora ela lava, ela passa. Eu fiquei imaginando a Neuza, né, andando, né, pela casa. Que legal. Nesses momentos ela tá com uma faquinha na mão assim, que a cabeça gira ao contrário. Então, falando em futuro, então um sonho meu de criança, de adolescente que eu sempre tive era um DeLorean totalmente funcional. Eu digo funcional, cara. viajando o tempo. Sabe, eu quase falei isso. Eu quase, quando o Will falou que ele queria ter um carro quando ele era criança, eu falei, cara, eu sempre quis ter um DeLorean. Sim. Tipo, é o único carro que eu sempre quis ter, assim. Foi a propaganda mais efetiva que a marca teve, né, cara? Porque o DeLorean, todo mundo fala que é uma merda foda, né? Não, o carro é tipo assim, se você encosta no carro, fica a marca do teu dedo, tá ligado? Ele é de aço inox, velho. É tipo horrível. Mas falam da parte mecânica mesmo, que ele quebra fácil e tudo mais. Algum de vocês já teve a oportunidade de ver um DeLorean? Não, infelizmente. Sim. O Carlinhos viu o DeLorean, né, Carlinhos? Aqui no Japão, na cidade vizinha de onde eu moro, tem uma oficina de DeLorean. Sim. O Itoyohashi ali, né? Aí vem carro do mundo inteiro pra cá, os caras mandam pro cara, o cara é especializado, ele é das poucas oficinas do mundo especializado em DeLorean, o cara só mexe com DeLorean. Às vezes você chega lá, tem 5, 10 DeLorean na lona, parado na frente da garagem do cara, assim, pro cara fazer manutenção. Aí você vai ver lá, tem selo da Alemanha, Estados Unidos,
Europa. Ah, não é que essa oficina fica em Toyohashi, que era a cidade onde eu morava quando eu era solteiro, né? Então é lógico que volta e meia eu passava ali, cara. Caralho, Tinha época olhando, assim tá que... ligado? Só pra ficar olhando, porque Não, tinha época assim que num terreno da frente deles, que eu acho que eles usavam como estacionamento deles também, acabava tendo, sei lá, uns 15, 20 DeLoreans parados Mas ali, eles vendiam os DeLoreans também ou só consertavam? Então, uma vez, eu nunca cheguei lá pra trocar ideia com eles, nem nada assim, mas eu ouvi dizer que alguns DeLoreans eram deles e eles alugavam. Caralho, Mas que eu foda. nunca tive coragem de chegar perto, assim. Eu só passava na frente, tirei uma foto ou outra, assim, sabe? Mas nunca fui lá conversar nem nada. Eu ia pegar emprestado pra sempre, tá ligado? eu ia entrar no DeLorean, eu vou pegar emprestado rapidinho, aí colocar outra data ali, ó, embora. Mas eu fico imaginando quanto custa um brinquedo desse atualmente pra compensar o cara pegar um DeLorean, sei lá, o cara compra no leilão, na internet, manda da Europa pra cá, pro cara arrumar aqui e mandar de volta. Pode crer. Só esse rolê, imagina quanto custa, né, mano? Você vai mandar uma caixa de tranqueira pro brincadeira- Brasil, custa o zóio brincadeira da de cara. rico, Imagina né, você botar um carro lá No navio. no container pra mandar pro Japão, que é caro as coisas aqui, pagar um cara que é, sei lá, tem 5 oficinas do mundo e uma é do cara. Imagina quanto custa a hora de trampo pro cara mexer no teu carro. Nossa, é E o brincadeira, cara cara. mandar isso de volta. É brincadeira de gente grande com muito dinheiro, né? Pra jogar fora, com todo respeito, que colecionador valoriza o que tem. Aliás, né, falando de colecionador, eu lembrei aqui do Juca, que coleciona game. É uma coisa, cara, que eu nunca, desde moleque, assim, eu não lembro de eu ter sonhos, assim, de ter game, não lembro. Eu lembro que eu gostava de instrumento, desde moleque, eu acho que eu gostava de violão. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na Guarda Mirim, né, que é aqueles guardinha que fica na cidade do interior do estado de São Paulo, nem sei se tem mais isso. Office boy e tal, aí eu comecei a comprar pedaleira de guitarra, violão, instrumento de percussão. Um sonho que eu realizei no Japão, que era um sonho de moleque, era comprar minha bateria. Eu tenho, fica no quarto, do lado da minha cama aqui, esposa ama, que ela fica pegando pó. Só que é uma bateria eletrônica da Yamaha, né, porque eu não comprei acústico, não teria condição de tocar dentro de casa. Cara, o videogame, pra mim sempre foi uma paixão, assim, igual a gente falou no começo, assim, também eu comecei lá desde o Atari e tal, e igual o Reni falou assim, ele teve Atari porque era do pai dele, né, eu não posso dizer isso, porque o Atari era realmente meu, né, eu fui o primeiro da família que teve videogame mesmo. Só que eu tive muita sorte, assim, de tipo, por mais que eu não era de uma família rica nem nada, assim, mas eu sempre pude ter os videogames. Poderia até não ser na mesma época que ele tava lançando, tal, não era lançamento, mas eu acabava tendo os videogames. Então, dali do Atari até hoje, eu acho que foram poucos os videogames que eu não tive. Ô, Juca. Então, meio... Oi. É só pra corrigir, o Atari não era do meu pai. O meu pai, ele usava a desculpa de ter um filho pra comprar os videogames que ele queria. O videogame era meu, entendeu? Tá certo. Teoricamente falando. É aquele negócio assim, cara, se eu tentar ser o Juca na vida da minha esposa, não vai rolar, mas se eu arrumar um filho, eu consigo gastar toda essa grana e dizer que é dele, tá certo. A criança nem pode mexer certo. direito, né? Bom, mas tipo assim, o vídeo, por mais que tenha essa paixão por videogame, ele meio que não acabou sendo sonho pra mim, porque eu tinha ele. Eu sempre acabei tendo os videogames e depois que virei adulto, assim, eu trabalhava pra isso, né? Eu queria o jogo, ia lá e comprava, né? Trabalhava pra comprar eles. Então, não eram exatamente sonhos, né? Outras coisas talvez tenham se tornado sonhos na qual, sei lá, eu não tenha realizado. Eu acho que é isso que eu também tenho também, porque quando eu acabo realizando um sonho, meio que ele deixa de ser um sonho, sabe? Eu não sei explicar direito, mas é um sentimento que eu acabo tendo, cara. Não, como assim? Às vezes eu quero uma coisa e se eu não consigo, ele se torna um sonho. E se eu consigo, ele deixa de ser o sonho. Deu pra entender? Sei não, lá. eu acho que eu entendi. Tipo, você conseguiu, aí não é mais algo que você almejava e que parecesse impossível, né? Aham, isso. Não, mas pelo período que você não chegou lá ainda, era um sonho, cara. Não, foi um sonho realizado, né, bicho? Talvez dependendo, aí é uma questão bem legal, assim, de falar sobre sonhos, né? Porque sonho tem muito essa questão de perspectiva, né? Às vezes a gente tem aquele sonho, né? Você cria aquela perspectiva, né? De que vai ser um negócio maravilhoso e vai ser, aí quando você conquista aquilo, aí você percebe que não era tudo aquilo que você criou na cabeça, né? A maneira como você projeta o que vai ser aquilo na vida e
Né? Essa é a questão disso. Isso era uma coisa que eu ia perguntar pra vocês agora, né? Se tinha algum tipo de sonho que vocês almejavam muito, e aí quando vocês conseguiram, vocês falavam, né, justamente isso, não é bem o que eu esperava. Teve alguma coisa desse tipo? Tem coisas assim, vou colocar assim, né? A gente tá aqui gravando podcast, todo mundo aqui tá envolvido com produção. Tem um bando de coisas assim, que às vezes um plugin, né, um aplicativo, um serviço que você morre de vontade. Cara, eu quero muito. Aí quando você adquire, você fala, tá. Mas nem tudo que a gente quer muito é exatamente um sonho, né? Sonho é um negócio quase exatamente, que, sei lá, meio hype. Tipo, exatamente. Eu tô hypado pra ver esse filme, aí chega lá e é uma merda. Exato, não significa que o filme é exatamente um sonho, tá ligado? Que não, isso aí seria, eu colocaria numa perspectiva de sonho, mas aquelas coisas mais efêmeras, olha que palavra bonita, né? Cara, sabe um sonho que eu tinha quando era criança, bicho? E tipo, eu vi que não é legal? Ficar adulto. Nossa, essa é uma voz. Foi a maior frustração que você já teve, fala a verdade. É verdade. Não, assim, tipo, hoje eu tô vivendo bem e tal, mas assim, porra, o processo de você ficar adulto. Porque quando você é criança, você quer ficar adulto, né, bicho? Não, porque quando eu for adulto, eu vou ter 18 anos, eu vou ter um iate. E eu vou... já começa as viagens daí. Tá ligado? E eu vou fazer tal coisa, você gera a perspectiva de que você vai ser, tipo, o CEO do mundo. Vou fazer tudo que eu quiser, Eu vou fazer tudo o que eu quiser, vou viajar pra Paris todo final de semana. Deixa eu fazer 18 anos pra você ver, eu vou ter minha casa, vou acordar na hora que eu quero, vou comer o que eu quero, vou fazer o que eu quero. Vou comer hambúrguer todo dia. É que o pessoal fala, né, cara? Tipo, até os 18 você vive a versão trial da vida, né? Você tem que pagar assinatura, aí é complicado. Eu vi um tweet essa semana, o cara falando assim, no passado eu sonhava em ser adulto e pagar minhas contas. Aí ele colocou assim, no presente eu vejo a criança burra que eu era. Exatamente. Assim, questão de sonho, cara, é que as coisas as coisas palpáveis, vamos dizer assim, que eu consideraria como sonho, eu mudo a característica que eu enxergo aquilo para objetivo. Entendeu? Porque assim, coisas que eu quero alcançar, se eu deixo como sonho, às vezes dá aquela preguiça de tentar fazer alguma coisa sobre aquilo. Entendeu? Então, as coisas que eu quero de fato eu troco pra objetivo. Eu entendo, mas às vezes é que elas são muito longínquas. Eu acho, num ponto que você pode estar, tipo assim, por exemplo, cara, você pode ter um objetivo muito elaborado. Então ele tá meio que, como ele ainda não tá tão palpável, acho que ele pode entrar num sonho. Eu tenho um sonho real, assim, tipo, que é uma perspectiva que eu quero fazer pra cacete, que é transformar o Arquivos da Patrulha numa série de televisão. Legal. É um sonho pra cacete. É um sonho que eu sei que ele existe essa possibilidade, sabe? Vai ser fudido de chegar lá. Só que, tipo, é um objetivo que eu tenho, só que ele ainda tá muito impalpável, sabe? Pra eu falar, tipo assim, que... Não, vou semana que vem lá pro set gravar, tá ligado? Mas, ô Zorzal, você tem como o sonho, no caso, ver Arquivos da Patrulha audiovisual ou, de fato, na televisão? Não, é tipo assim... Porque são duas coisas diferentes, no caso aí, né? Eu penso em fazer seriado, sabe? Saquei. Não precisa ser, tipo, num canal de TV e tal. Pode ser algo, tipo, mais um seriado. Porque a estrutura da série já é de série, né? Tipo assim, ela já tem 13 episódios por temporada, sabe? Os episódios já tem, tipo, a estrutura de cliffhanger quando acaba. Eu já pensei, tipo, como se eu estivesse fazendo uma série que eu tô vendo, tipo, sei lá, na televisão, tipo, numa TV fechada ou numa Netflix da vida, assim. Eu meio que já pensei nessa estrutura quando eu tava fazendo pro áudio, sabe? Então, você pega, tipo assim, eu lançava semanal sempre com cliffhanger. O próximo episódio, sabe? Legal. Um negócio assim. Então eu tenho, tipo, essa vontade de transmutar isso pro audiovisual, mas o formato que eu mais idealizo, porque foi o formato que já foi feito, é o formato série. Saquei. Mas aí é um sonho. A Netflix tá precisando conhecer algumas coisas aí, hein? Mas é um sonho, bicho, porque eu sei que, tipo, é muito pra fazer um bagulho do tamanho que Arquivos pede, né? O negócio, orçamento HBO, assim, sabe? Melhor outro, né? Que o HBO tá falindo, não tá, não? O HBO tá falindo? Sério?
Mas qual que fechou o streaming que não tá mais? Não, eu sei que a Netflix tava mal das pernas, mas a HBO eu não sei. A HBO, ela fechou alguma coisa lá do streaming. Eu também não sei muito bem essa informação não, mas ela fechou alguma parte lá do streaming dela, mas pra se juntar com uma outra se coisa. Juntou. O que eu tinha visto é que ela tinha se juntado com mais uma. A HBO é da Warner, bicho. Warner não vai falir, não. Aham. Então o meme. Eu tô passando informação de um meme errado, desculpa aí. Não, porque realmente com essa informação aí teve muita gente falando, tá falindo, a Warner tá mal das pernas, tá, não sei o que, começaram a falar, mas não acho que não é exatamente isso, não. Pô, eu queria falir igual eles estão, então. Então. Mas, ô Zorzal, quem sabe a gente não consiga aí realizar esse sonho, né? Que nem lembra aquele camarada que eu te falei que ele é chefe, não sei o que, da parte de efeitos especiais lá de Hollywood. Eu conversei com ele, eu passei as informações do Zorzal pra ele lá, ele já tem o conhecimento, agora só falta conseguir colocar vocês em contato. Vou fazer essa ponte aí. Imagina. O cara tem no currículo dele lá só a parte de efeitos especiais do Robocop, entre outros, né? O Robocop antigo, não esse novo, né? Do Padilha. Né? Mas ele tem no currículo lá, entre outras obras lá. Quem sabe a gente não consiga. Só pra deixar claro pro pessoal que colabora aí com o Press Start, com a gente. Quando o Will falou, quem sabe a gente não realiza esse sonho aí, não é porque o Will tá cheio da grana, não. Por favor, continue ajudando a gente. Sim, é pelos contatos só, viu? O Will bilionário japonês, tá ligado? Por favor. O Will tá gravando, falando lá do castelo oriental dele. Não, por favor, continue ajudando a gente. Parem de falar essas coisas. Isso foi só um exemplo do episódio de se eu tivesse dinheiro, viu? A gente não tem todo esse dinheiro não, viu? Não, tudo isso ainda é nos sonhos também, é tudo sonho também. Também. Aqui esse episódio é o Se Eu Tivesse Dinheiro 2, né? Pode escrever, né? É como eu disse pra vocês, dinheiro é sonho. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Mas mudando um pouquinho agora aqui de pato para guarda-roupa, no caso aqui o Zorzal vai ser o nosso Andrei, o nosso contraponto, né? Mas essa pergunta é pro pessoal que tá aqui no Japão. Quando vocês imaginaram, né, vir pro Japão, vocês se lembram de quais eram os sonhos que vocês tinham, imaginando estar aqui no Japão pela primeira vez, quando vocês não conheciam, era só pela TV, pelo que as pessoas falavam? Vocês lembram de sonhos que vocês tinham sobre como seria quando chegasse aqui no Japão? Cara, eu vou pular essa daí porque foi totalmente sem querer que eu vim parar aqui no Japão, na verdade, né? Eu já contei a história, eu passo por cima depois, só dou uma pincelada aí depois, mas podem ir primeiro aí, se vocês quiserem, cara. Então, é igual eu tinha falado no começo, assim, né? É porque eu acabei vindo pro Japão porque a minha mãe veio. Então, eu não ia ficar sem a minha mãe lá no Brasil, então eu vim atrás, meio que assim, sabe? Não foi que eu sonhava em vir pro Japão, algo do tipo, né? Acabou, como eu vim pra cá, eu acabei criando sonhos, né? Igual eu contei na outra hora lá sobre o sonho de eu ir pra Holanda, então eu queria vir aqui pra juntar dinheiro e poder fazer essa viagem, né? E também pensava que eu podia juntar uma grana pra fazer uma faculdade. Faculdade sempre foi um sonho que eu tinha mesmo, assim, desde moleque. Igual que nem na época do Tanabata, que é o Festival das Estrelas, né, que aqui do Japão, e que no Brasil também em alguns lugares se comemora, né, principalmente que nem no bairro da Liberdade, ali em São Paulo, né, eles fazem o Festival do Tanabata, aí tem aqueles que você escreve um pedido, que seria o seu sonho, num papelzinho e pendura ali no ramo de bambu, né, para o seu sonho, seu pedido ser realizado. E eu lembro que quando eu era criança, eu fiz o pedido eu gostaria de fazer faculdade. E eu também acabei vindo pro Japão e foi passando o tempo e eu pensava, vou juntar uma grana para fazer uma faculdade um dia. Eu acabei nunca fazendo realmente. Em 2004, quando eu voltei pro Brasil, eu fiz um pouco de faculdade, mas eu acabei trancando e nunca mais voltei.
né? Então não foi algo que eu realizei realmente, assim, tal, mas eu comecei a fazer, só que eu consegui sentir o gostinho da faculdade, eu achei muito bom, achei muito legal, sabe? Então eu tenho um pouco dessa eu senti o gostinho do meu sonho. E conforme for passando o tempo, assim, também outros sonhos foram sendo criados aqui no Japão, mas nada muito relacionado ao Japão. Era sempre o Japão era o instrumento para eu tentar conseguir realizar meus sonhos, mas não era exatamente o meu sonho, o Japão. Você escolheu um instrumento complicado, hein, cara? Completamente, né? Manual vem em outra língua aí, toda complexa, é foda. Teve um sonho, sim, que era do Japão, que eu acabei, de certa forma, realizando, cara. Eu conheci o Jaspion. Pode escrever, cara. Foi legal. Eu conheci o Jaspion, cara. Em 2014, eu fui fazer uma viagem pra Okinawa, né? E não sei, pra quem não sabe, o ator que fazia o Jaspion, ele se aposentou do você conheceu o ator, business, eu né? achei que você tinha conhecido o Jaspion. Sim. e hoje em dia ele vive na província de Okinawa como um instrutor de mergulho. E eu fui até a escola de mergulho dele e eu conheci ele, cara. Foi um acontecimento bem legal. Foi, digamos assim, que foi um sonho realizado, cara. Posso fazer uma propaganda aqui, Will? Coisa rápida? Manda. Se vocês quiserem ouvir a história inteira aí do Juca conhecendo o Jaspion, cara, ele contou no Podru, lá no Dropzilla. Pode quê? Tá, a versão completa da história. Pode o quê? Podru. Ah, tá. Podru. De outra coisa. O que você entendeu? Que agora eu tô curioso pra caralho. Pode cu, né? Lógico. Aí, ó, já pode juntar com o podcast lá do Com o Chupeta, Pode Puta, que é né? o Pode Puta. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Ai, que frio! Ai, que batista! Pode puta. Tá uma maravilha isso aí. Caralho. Não, mas eu nem foi brincadeira, eu assustei na hora, falei, cacete. Desculpa, Carlinhos, é a quinta série que é. Não, o Carlinhos já é de casa, ele já sabe já, pô. Pera, mas o Carlinhos é da mesma sala que a gente, só que ele é o aluno que senta lá na frente, sabe? Mas É aquele tá que a na gente mesma fica sala que a jogando. gente. É, mas ele ri das piadas do jogando mesmo as jeito, coisas mano. Dá pra ver o ombro dele isso. mexendo daqui de trás. E o duro que na escola, eu sempre fui aquele moleque cara de CDF, manja, cabelinho penteado de lado, óculos de animação metálica, que gostava de estudar, mas gostava de andar com a galera que faz bagunça, mas completamente esquisito pra estar com a galera que faz bagunça, sabe? Aí dá aquela risada, o pessoal faz bagunça, ele dá aquela risada escondida pro professor não brigar com ele também, sabe? Eu não lembro de eu sentar assim nos bancos da frente, não. Eu gostava de estar com a galera do fundo e tal, mas era aquele cara que destoava, assim, né? Tipo, imaginar um seriado, né? Tem aquela galera com carinha de tranqueirinha, furioso, assim, e o cara com camiseta social fechado até o pescoço, sabe? Costa bege. Eu gostava de andar com a galera, assim, mas não encaixava muito, mas eu me divertia com o povo. O visual, né? Mas agora falando dos sonhos, né? Quando eu vim pro Japão, eu tava namorando, não, eu já tava casado com a minha esposa, mas quando eu comecei a namorar ela, foi que eu comecei a considerar a questão de vir pro Japão, porque ela tinha tios que já tinham vivido aqui, tem tio que ainda vive aqui. Na época que a gente decidiu mudar pra cá, o pai, a mãe e o irmão moravam aqui. Então era uma realidade que fazia parte de um horizonte palpável, ou não era aquele, uau, como será? Porque esse negócio de viver no Japão era assunto, né, nos encontros com a família. Eu não tenho ascendência japonesa nenhuma, né, minha ascendência é espanhola, então na minha família não tenho esse contato com a cultura japonesa, era mais com a família dela. Mas o que eu imaginava, assim, de sonhos é que a gente viria pra cá, em 3 anos a gente ia comprar o nosso apartamento, juntar grana para as 2 faculdades, porque a gente era novo, eu cheguei aqui com 25, a minha esposa tinha 23. Falei, a gente vai lá, a gente tinha um filho pequeno com 1 ano, passa 3 anos lá, ele vai chegar aqui na idade de ir pra primeira série e a gente já vai estar com o nosso apartamento, a grana da facu e a nossa vida encaminha normal. Mas não foi bem assim que aconteceu, eu tô aqui há 20 e, enfim, tô com mais um filho agora. Mas foi os sonhos que eu tinha, assim, eu não tinha muitos sonhos em questão de como será viver, né, como será o trabalho, como, sei lá, será a rotina, então não me preocupava muito, eu não tinha contato com cultura japonesa no sentido de mangá, anime,
brinquedos, e esse tipo de coisa nunca foi tava no meu horizonte de contato. Então, meus sonhos eram mais pessoais, assim, do que eu ia conquistar chegando aqui e ir embora. E tem muita coisa que foi meio que frustrada, né? O Juca falou que faculdade, né? Ele sonhou em fazer e nunca fez. Eu sempre sonhei em fazer faculdade. Aí o meu filho, desde que ele tava no Chugaku, que seria a 7ª, 8ª e 9ª série, eu falo pra ele, ó, se você não for pra facu, eu entro, né? Aí ele chegou na hora de ir pra facu japonesa, né? Os cursos que ele tinha na possibilidade pra ele não agradavam, ele preferiu tirar um tempo off, estudar inglês e português e tentar uma faculdade em inglês ou em português. E aí nesse meio tempo eu entrei e tô cursando marketing em EAD. Mais um ano eu me formo em tecnólogo em marketing, que é um sonho que está sendo realizado, né? Tá caminhando devagarinho. A facilidade do EAD de estudar em português permitiu isso, porque se fosse para estudar em japonês, acho que seria completamente inviável dentro do meu estilo de vida hoje, né? Seria muito complicado. Não vou dizer que seria impossível, mas eu teria que abrir mão de muita coisa para estudar tanto japonês a ponto de entrar na faculdade Jap, seria bem caro. Então, as faculdades EAD fazem um serviço legal pra gente que vive aqui no Japão. Aí eu tô realizando esse sonho, né, de fazer a faculdade, ainda que na verdade seja o meu segundo curso. Teoricamente é a minha segunda graduação, só que a minha primeira graduação eu não consegui fazer, esqueci o nome da... Colação? Não é a colação. Eu estudei 4 anos aqui no Japão, aí eu teria que passar esse banco de horas para uma universidade no Brasil, que parceira, estudar mais um ano nessa faculdade, e essa segunda instituição me daria o diploma, né, reconhecido pelo MEC. Então, como eu não fiz esse processo, que eu não lembro como é o nome, como é que se chama esse processo, eu tenho a graduação em teologia de tradição cristã reformada, mas ficou como um curso livre, né? Algumas instituições reconhecem a graduação dessa instituição, mas ela não é reconhecida pelo MEC. Mas enfim, né, agora eu tô fazendo aí, né, realizando o sonho tentando, né? Tem mais um ano aí pra mim estudar, fazer prova, pra conseguir ter o diplominha. E me graduei antes dos 50, né? Que era o meu plano. Eu tenho um sonho meio absurdo ainda, não sei se vai dar certo, que eu chamava de Projeto 50, que era de entrar no mestrado antes dos 50. Como eu tô com os 43 passados, não sei se vai rolar não, mas né? Tô sonhando, a faculdade tá andando, agora o caminho pro mestrado tá mais perto, mas não sei se eu vou dar conta, mas tá aí o sonho, né? Conhecendo, eu acho que dá conta sim. Eu quando junto com a Cris a gente decidiu vir aqui pro Japão também, igual o Carlinhos falou, eu imaginei, só que eu fui um pouquinho mais modesto, eu imaginei ficar 5 anos, né, que para conseguir montar a casa, montar a clínica lá né, porque como ela é massoterapeuta, a gente tinha um sonho de montar uma clínica de massagem lá para ela e conseguir pelo menos dar entrada na nossa casinha lá. Da mesma forma aí também, já tá indo para 8 anos aí e não consegui. Tô dando os passos, né, com questão de casa, essas coisas, mas a clínica a gente acabou abortando essa ideia, esse sonho, né. E então aí nessa pegada. Daí quando a gente imaginou em vir para cá, ela já conhecia, só que uma coisa legal que ela fez foi não se intrometer no meu sonho, digamos assim. Né, jogar, como o pessoal fala, né, jogar água no chope. Como ela já conhecia algumas coisas que eu falava, eu imagino que seja assim, que seja assado, ela me deixou descobrir, né, com as minhas próprias pernas, digamos assim. Né. Ela não chegou e falou, ixi, não é desse jeito. Tecnológico, não, é tudo arrozal por aí. Né, então, isso foi uma coisa legal da parte dela, né? Justamente não tirou esse meu sonho, ela deixou eu tirar minhas próprias conclusões em relação à chegada aqui do Japão, né? Ela só falava de vez em quando, é mais ou menos isso, ou não é tão assim, mas é legal, e eu acho que pra mim foi uma descoberta legal também, né? Assim, acho que como grande parte dos brasileiros aí que quando você fala de Japão, imagina que a privada limpa sozinha as coisas, né? E isso realmente acontece. Pera, a privada limpa sozinha as coisas. Que coisa! Essa parte é real. Te dá um susto na primeira vez, mas depois você se acostuma. E também,
você vê que não é tudo aquilo, mas que você tem a condição de sonhar aqui. Vai falando um negócio completamente aleatório, assim, que é uma coisa que eu tava conversando com a minha esposa essa semana, né? Que aqui no Japão tem essas privadinhas, né, de limpar as partes íntimas com um jatinho d'água emocionante e quentinho. E de mira perfeita. De mira perfeita, né? Você acerta o centro da alma, o centro de equilíbrio da alma com precisão. Mas eu tava imaginando... Eu chamo Diga. anatomia com outros nomes, nunca tinha chamado de alma não, mas continua aí. É o centro de equilíbrio da alma, porque se você tomar aquela dedada japonesa no seu centro de equilíbrio da alma, você vai ver como você se perde do seu centro. Como é que chama essa brincadeira, Juca? Que a galera pega e dá uma dedada no pirata. seu centro emocional ali. É o 1000 anos de dor do Naruto lá. É, aquele ali é uma brincadeira infeliz, aquilo ali. Mas enfim, eu trabalhei numa fábrica que eu não lembro qual é a etnia ou a nacionalidade da galera, mas eles deixam um balde do lado do vaso sanitário pra galera se limpar, porque eles têm a tradição de se limpar. Acho que eles não usam papel, eles se lavam. Olha isso, velho. Mas é uma dúvida que ficou na minha cabeça, uma dúvida cultural mesmo. Cara, será que aquela água que tá no balde, cada vez que você se limpa, você abastece, pro próximo usar? Ou será que você passa a mão, dá aquela limpada, dá aquela passa a mão, dá mais uma limpada? Nossa, mano. Nossa, eu vou vomitar. Que nojo. Você entendeu o problema? Que eu nunca tinha me Caralho. ocorrido isso. Eu falei, cara, peraí, como é que será que acontece o processo com esse balde, né, mano? Porque eu sei que a galera árabe e esses povos que comem com a mão, é uma crítica que eles fazem a nós aqui, ocidentais, de que eles acham nojento a gente pôr na boca, por exemplo, um garfo de restaurante que já passou em centenas de bocas. Eles falam, cara, eu não sei em que boca foi esse garfo, eu sei a minha mão eu cuido dela. Aí eles acham nojento, né? Mesmo a gente no Brasil entra, né? Hoje eu penso que era uma nojeira do caramba. Você entrar com o tênis, que você vai na rua, passa no vômito do bêbado, no cocô do cachorro, e passa em cima do tapete da sala com o seu tênis, você guarda o seu tênis dentro do guarda-roupa e ainda deita no tapete que se passou com cocô de cachorro pra assistir Faustão à tarde, entendeu? Não sei como é que a gente fazia isso, mas fazia parte da cultura do Brasil. Hoje eu acho muito mais higiênico deixar o sapato lá de fora. Mas a galera acha nojento. Aí eu fiquei me preocupando, pensando com isso. Falei, cara, e essa paradinha do balde, né, mano? Qual que será que é, né? Você lava o balde? Porque como é que desinfeta essa bagaça, entendeu? Ou você deixa os seus restos mortais pro próximo amiguinho usar na hora da limpeza dele, sei lá. Desculpa fugir, isso daí não tem nada a ver com sonho, mas é que é uma coisa que essa semana eu tava conversando com a minha esposa. Falei, cara... Daqui agora vai ficar no sonho de todo mundo. Vai ficar, é um mas pesadelo. Esse aí do balde, Carlinhos, é igual a motoquinha que tem aqui, os banheiros aqui. O pessoal vai, abaixa na frente do balde, faz aquele check e deixa pro próximo, não é não? Sei lá, que acontece. Ô, Will, só pra avisar, eu acho que você tá usando a motoquinha de forma errada aí, hein, cara. Não, eu nunca usei, cara. Eu nunca usei. Muito baixo pra mim. Faz sentido, pode crer. Ô Carlinhos, só pra dar informação lá que você tinha perguntado, a Biju me falou aqui aquela técnica lá do 1000 anos de dor lá, chama-se Kancho. Inclusive, assim, quando eu cheguei no Japão há 20 anos atrás, eu ainda via isso entre a molecada mais nova na fábrica, a galera brincando. Cara, eu não vejo mais a galera brincando com isso. Eu não sei se é uma tradição que tá se perdendo, mas ainda... Ainda bem, né? Mas ainda tem, viu? Eu já vi umas pessoas na fábrica lá. Lógico, com idade um pouco mais nova, né, que a gente, mas eu já vi uns caras, entre eles, brincando com... eu lembro que, assim, quando eu cheguei há 20 anos atrás, era assim, não era todo dia, mas, assim, era mais comum você ver os japas brincando com isso entre amigos que, sei lá, galera que estudou na mesma escola, ou entrou na fábrica na mesma época. Hoje, cara, faz anos que eu não vejo ninguém zoando com isso. Eu acho também isso daí é reflexo da mídia, assim, que nem existiam muitos programas de comédia, né, aqui do Japão, assim, que acabavam tendo sketches, né, que acabam fazendo esse tipo de coisa, assim, tá, o Shimura-ken mesmo. Muito Shimura-ken. Né? Shimura-ken fazia muito. Muita coisa do Shimura-ken. Então, tipo, meio que principalmente as crianças, realmente, as crianças, elas acabam repetindo muito isso, né, então nas escolas haviam bastante entre as crianças esse tipo de brincadeira e tal, né, e essas crianças que se tornaram adultas depois também continuaram fazendo nas empresas, nas fábricas e tal, né? Mas realmente, hoje em dia você não vê tanto isso mais na televisão. Talvez, sei lá, a moral esteja mudando um pouco mesmo, né? E você não vê tanto assim. Eu acho que as crianças não estão repetindo tanto, não estão vendo, né? Mais esse tipo de coisa, né?
Mas existe ainda. Será que tá chegando a Não consegue, né? Não vai mal. enzinização aqui no Japão também? Tá todo mundo virando Enzos e Valentinas? Não, com certeza, cara. Existe muita coisa assim no Japão que hoje a Biju, ela passa raiva todos os dias com as coisas que a gente acaba vendo nos noticiários mesmo, assim, sabe? E as ideias dos jovens, sabe? Tanto é que aqui no Japão, hoje em dia é dito que os jovens japoneses... Eu não vou saber explicar a palavra, a Biju que saberia explicar melhor, mas é algo que, tipo assim, os jovens japoneses hoje já não querem mais pensar, sabe? É algo do tipo. Mas em outros aspectos o Japão melhorou bastante, hein, cara? Sim, eu vou nem criticar essas partes aí, porque realmente tem dado uma melhorada, tipo, muito forte em vários aspectos aí. Mais lento do que o pessoal de fora do Japão talvez se acostumaria, mas tá mudando bastante coisa. Eu acho que o Japão, e como você disse, de uma forma mais lenta, assim, ele tá, assim, meio que aceitando, vamos dizer assim, a globalização, sabe? Eu acho que ele tem aceitado muito melhor, que nem assim, nós que moramos aqui já há décadas, né? Dá pra sentir bem a diferença do que era ali nos anos 90, os anos 2000 e agora, sabe? 2020. O Japão mudou bastante, sabe, a ideia das pessoas e tal, assim, mas essa parte, igual o Will falou, da enzonização, existe no Japão também, cara. E em relação aos planos não, né, os sonhos futuros aí, o que vocês almejam, sonham para o futuro de vocês, né, no caso do Carlinhos e do Juca, dos filhos de vocês, porque o restante aqui ainda não tem filhos, né? E nem votei. É justo. Eu estou como pra marcar minha vasectomia. É de verdade isso? Eu tô falando sério, não tô nem brincando. Caraca, velho. Mas o que vocês almejam em relação aos seus sonhos futuros aí? Diz aí, Juca, primeiro os mais velhos. Pô, Não, agora, cara, agora de zoeira, Juca, você é de que mês e que ano? Eu sou de maio. Ah, você é mais velho que eu sou de julho de 79. Eu corri o risco de eu achar que eu era mais velho que você ainda. Você ganhou, então é você primeiro. Ai. Caramba. Ai. Não, pelo menos eu nasci junto com Star Wars, cara. Isso é uma coisa que me deixa feliz, assim, do meu ano. É o maio de junto com Star Wars ali, apesar que Star Wars lançou mais pro final do ano, né? Na realidade, né? Isso diz muita coisa mesmo, cara. E o dia do aniversário? O dia do aniversário? Diz aí, pra fazer inveja. É o dia de Star Wars, né? Star Wars Day, né? Caraca! Sério mesmo? Star Wars Day, May the Force. Olha só. E também é o ano que foi lançado o Atari 2600, né? Então isso daí é o que me deixa mais contente, né? O cara nasceu no berço nerd, né, bicho? Sim. Exato. Sonhos futuros. É igual eu tinha falado naquela outra hora, assim, de sonhos aqui no Japão, assim, que foram criando, né, assim, enquanto eu tava aqui no Japão, até porque eu vivo aqui, né, assim, mais da metade da minha vida eu vivi aqui no Japão mesmo. E todo esse tempo aqui no Japão eu trabalhei como dekasegi, como operário em fábricas, serviços de mão de obra, mão de obra, como é que se diz, Carlinhos? Quando a gente trabalha em fábrica, assim, eu esqueci a palavra, cara. Operário? Peão. Isso operária. Peão. Mão de obra operária, né? Mão de obra operária, isso mesmo, né? Então, eu acabei criando aquele sonho de eu sair disso, de eu ter uma profissão, né? Porque eu acho que talvez seria algo que poderia seguir depois da faculdade, que era meu sonho anterior, né? Eu gostaria de me tornar um profissional bem sucedido em alguma coisa, né? Então, isso sim acabou se tornando um sonho e é algo que eu tenho dentro de mim até hoje. Então, eu gostaria de ter... É aquele negócio, eu não sonho em não precisar trabalhar, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar com algo que eu goste, com algo que me satisfaça e que eu possa ser bem sucedido mesmo, sabe? E poder cuidar da minha família dessa forma, né? Então eu acho que o meu sonho fica mais nessa parte profissional. E hoje em dia, a gente com o podcast, o meu sonho acabou meio que indo pra esse lado, sabe? Eu gostaria muito que não só o meu podcast, mas todo
o coletivo da podosfera nipo-brasileira se tornasse algo maior, algo grande e bem sucedido, sabe? Eu acho que hoje em dia o meu maior sonho acaba sendo nessa parte, meu sonho profissional. E é claro, igual o Will, o Carlinhos tinha comentado agora, assim, questão dos filhos, né? O Will falou, eu sonho em ver minhas filhas crescer, sabe? É muito, muito engraçado. Eu e a Biju, a gente fala isso direto, que a Emma tá com que é a nossa caçulinha, ela tá com um pouco mais de 2 anos e meio, e a gente fala assim, caramba, até esses dias ela nem existia. E agora tá aí, falando pra gente, que saco! Ela fala pra gente, né? E eu quero ver como que ela vai se desenvolver, sabe? Eu quero ver ela crescendo. Tipo, ao mesmo tempo que você não quer que aquela coisa pequenininha deixe de ser aquela coisa pequenininha, aquela nenenzinha, você também quer ver ela, como que ela vai se tornar lá pra frente, né? Eu quero muito ver a Sofia e a Emma grande. Eu quero ver elas crescerem, eu quero ver elas bem-sucedidas. Eu gostaria de dar essa oportunidade pra elas também, sabe? Delas serem pessoas bem-sucedidas. Acho que esse que fica o meu maior sonho mesmo, cara. Cara, falando assim de filhos, eu quero que eles sejam bem-sucedidos, mas assim, quando eu penso em sucesso, eu não conecto diretamente a grana e patrimônio. Eu sei que no mundo que a gente vive, sem ter grana e sem ter patrimônio, complica muito as coisas. Eu encaro na minha vida pessoal, apesar de assim, é um pouco paradoxal, porque eu gosto de comprar cacarecos, né? Eu gosto de tecnologia. Mas ao mesmo tempo, tudo que eu compro gera uma angústia, assim, sabe? Que, sei lá, você vai comprar um aparelho eletrônico que você curte, né? Quem gosta de game, quem gosta de, sei lá, aparelhos da Apple, quem gosta de, sei lá, umas máquinas gamer da Windows, animal. Eu fico me perguntando, né? Falei, esse negócio de tecnologia é muito massa. Quanto desse aparelho que eu comprei agora vai ser reciclado depois? Não faço ideia, talvez nada. Cara, na linha de produção dessa bagaça aqui, será que todo mundo que produziu esse negócio aqui teve um salário digno, teve direito a seguro de saúde? Será que a galera que tá lá na mineração, lá tirando o bagulho que vai botar no processador pra ter esse processador animal aqui, será que o cara não tá ganhando aquele salário miséria, vivendo quase como... Me angustia um pouco ter acesso às coisas, mas... Te respondendo, Carlinho, sim, ele tá vivendo igual um escravo. Isso é uma coisa assim, eu sei que não era essa a pergunta, mas assim... Não, sim, é só tipo... Eu sonho, por exemplo, em conseguir montar o meu estúdio. Eu queria ter uma casa, ou a minha esposa sonha em ter um trailer. Ela gostaria de viver na estrada, né? Igual essa galera que pega o carro e roda o mundo e o país com um trailer nas costas e vai embora. E ela sonha assim, eu sonho em ter um espaço assim, ou mesmo ter uma casa que tem um estúdio. Mas tudo isso vai demandar grana, vai demandar compra de equipamento e... então é meio complicado, assim, é uma coisa que eu luto comigo por dentro aqui. Então quando eu penso assim em futuro, eu sempre penso para os meus filhos assim, algo muito na área de desenvolvimento humano, educação, ainda que você é um pai super dado à leitura, tem uma biblioteca para os seus filhos em casa, você é o cara que leva... Não. Mas hoje eu já cheguei num nível de conseguir enxergar o valor disso, de perceber o valor por exemplo, da cultura do Brasil, coisa que eu nunca valorizei, nunca. Eu sempre ouvi rock, sempre o de fora era mais legal. Eu já fui desculpa a expressão, eu já fui aquele adolescente brasileiro babaca que amava a bandeira americana, que eu acho hoje a coisa mais idiota do mundo. Por que eu tenho que amar a bandeira americana, velho? Comprar o nacionalismo americano sendo que eu sou brasileiro, não tem nada a ver. Mas enfim, essa é uma opinião pessoal e todo mundo pode discordar. Mas hoje eu valorizo a cultura brasileira, por entender que isso faz parte da nossa história, bonita ou feia, é a nossa história, a gente foi formado disso. Então eu gostaria que meus filhos pudessem se desenvolver tendo esse olhar, sabe, de conseguir olhar para a própria história, como eu, por exemplo. Eu sou um cara branco, eu sou um cara de olho verde, ou seja, eu sou descendente de espanhóis. Quando você vai ver o contexto, como é que esses espanhóis chegaram no Brasil, às vezes está num contexto de racismo, de tornar a nossa nação branca. Mas assim, eu tenho culpa do que fizeram 2 séculos atrás no Brasil? Não tenho culpa, mas eu posso ter consciência e pensar como é que eu vou viver com isso, não negar essa história e ver o que eu vou fazer com a galera daqui pra frente. Então eu gostaria que meus filhos tivessem essa oportunidade, assim, de ter um contato com leitura, ter um contato com arte, ter um contato com história, sei lá, se desenvolver emocionalmente, né? Pode ser que um filho tenha depressão, outro tenha TDAH, outro tenha autismo, sei lá. Os filhos podem desenvolver coisas ou terem, né,
características, né? Tem pai que nasce com filho que tem deficiência visual, tem deficiência motora, mas no que eles puderem se desenvolver, eu gostaria que eles tivessem um desenvolvimento assim, emocional, saudável, não é perfeito, mas saudável, conseguisse ter relações legais, né, de amizade com seus cônjuges, conseguisse sonhar. E sim, lógico, né? Eu não sonho em ver meus filhos passando fome, não sonho em ter meus filhos passando necessidade. Então a questão da grana aí se faz uma necessidade. Mas eu gostaria que eles fossem realizados, né? Eu conheço gente que abandona a cidade e vai viver com tribo indígena. Eu conheço gente que vive em umas cidadezinhas na África, no Nepal. Você olha para a pessoa, o olhinho da pessoa brilha de realização, entendeu? E ela não desfruta do que a gente tem aqui, por exemplo, no Japão, de tecnologia, de não sei o quê. Então, eu gostaria que eles fossem realizados, não exatamente uma pessoa que tivesse muita grana, muito patrimônio, mas que fossem saudáveis e se sentissem realizados em, sei lá, um senso de propósito de vida. Eu sei que é muito filosófico, perdão, mas minha cabeça funciona um pouquinho assim. Mas é o que eu sonho pra mim, assim, também, né? Se eu quiser sonhar pro futuro, eu gostaria de sonhar vivendo num lugar onde eu não precisasse da grana. Ao mesmo tempo é paradoxical, porque eu quero a grana pra comprar meus cacarecos pra fazer podcast. Mas se eu pudesse conhecer lugares, conhecer pessoas, histórias, visitar museus, assim, com frequência, eu acho que eu seria mais feliz do que dirigindo minha empilhadeira todo dia e carregando caixa. Momento, abrir coração aqui agora, hein? Não, vamos continuar nesse momento, velho. Cara, eu tenho uma perspectiva de futuro, assim, tipo, é um sonho mesmo, assim, que é indo pra um aspecto maior, assim, né? Que eu falei no começo, eu não falei nem brincando, emancipação da classe trabalhadora, tá ligado? Justamente pro nosso querido Carlinho aí conseguir fazer os processos dele sem sentir culpa, mantendo os cacarecos, uma coisa não impede a outra, de um jeito que seja mais eficiente, mais ético. Cara, é porque, tipo, eu tenho essa perspectiva, porque assim, eu sou mais novo que vocês. Agora puxando um pouco mais, falando um pouco mais sério, assim. Eu sou um pouco mais novo que vocês. Honestamente, do jeito que o mundo tá indo, eu não tenho perspectiva de futuro. O jeito que o capitalismo predatório tá literalmente fodendo o planeta, eu não sei se eu vou estar com 50 anos conseguindo sobreviver sem ter microplástico no meu corpo. Eu tô falando sério, tá ligado? Então, tipo assim, Não, eu tô falando sério. Mas você sabe que, Zorzal, você fala isso, e eu sou da década de 70, mas eu sou de 79, então eu cresci com a cabeça da galera de 80. Mas quando você faz você vai pegar aquelas tabelas, o que cada geração pensa, como é que ela sonha carreira, sonha futuro. Eu compartilho muito desse olhar negativo da sua geração, e acaba sendo por isso até uma geração que tem uma questão muito mais imediativa, porque eu não tenho muita perspectiva pro futuro, eu não tenho olhar negativo. Eu tenho, assim, o radicalizado falando, né? Eu tenho uma perspectiva revolucionária, porque, tipo, ou a gente muda o sistema real, ou a gente morre. É meio que, indo pra esse ponto, é meio que esse processo, assim. Mas muito do que o Carlinho falou eu entendo. Tipo, cara, não há consumo ético no nosso sistema. Então essa sensação, ela é latente, ela é frustrante, mas não é uma coisa que a gente pode, tipo, se sentir mal necessariamente, porque não tem muito o que fazer agora, além de uma proposta de organização revolucionária. Mas, deixando um pouco o processo do vermelhinho de lado aqui, cara, tipo, uma coisa que eu quero fazer na vida eu quero contar minhas histórias, eu quero fazer filme, sabe? Eu quero fazer arte, tipo assim, um bagulho que eu sempre gostei muito de fazer, um bagulho que eu faço, sabe? Escrever roteiro, eu não consigo viver se eu não estiver contando uma história. Igual, eu não sei se eu mencionei em off ou foi no próprio podcast, que eu tô trabalhando muito esse último mês, e eu tô com uma ideia de um livro que eu quero fazer maluco, assim, latente na minha cabeça, principalmente agora que eu terminei Arquivos da Patrulha, sabe? Eu tô querendo sentar e escrever, mas eu não tô conseguindo, e isso tá me deixando um comichão, porque eu preciso botar pra fora, eu tenho essa pulsão de criar que quero muito fazer, assim. Então, velho, o meu futuro ideal é eu fazendo minhas coisinhas, fazendo meus filmes, é o sonho que eu quero pra minha vida, sabe? Produzir minha arte na praia, tá ligado? Mas produzir, tipo, os meus filmes, meus projetos, assim, é o que eu mais anseio no meu particular, sabe?
E no coletivo, o que eu anseio é revolução. Porque é o que tem pra janta, tá ligado? Essa é nova. Eu sempre ouvi é o que tem pra hoje, é o que tem pra janta, é nova. O miserável é um gênio! Pesou um pouco o rolê aqui, mas vamos falar do coração. Cara, de sonho, eu não colocaria muito como sonho, não. Canadá. Exato, porque não é exatamente um sonho, é mais como um objetivo mesmo, como eu tava falando sobre o que eu coloco como sonho e objetivo, né? Atualmente eu acho que eu não tô com muita pegada de sonhos, não, cara. Até o lance que o Juca tava falando da questão de podcast, ele tá na minha lista de objetivos. E assim, a gente tá correndo atrás, né, cara? Eu falo a gente no sentido todo mundo mesmo. Tô vendo o Juca com a Sabe, o Carlinhos, basicamente puxando como locomotiva aí a podosfera nipo brasileira e todo mundo, cara. Todo mundo tá fazendo corre de todo mundo, tá ligado? A gente tem que se inspirar nos velhos, né? Então eu olho pro Juca, falei da minha inspiração, aí você... Como assim? Desculpa. Tá mal de inspiração então, Carlinhos. Já que todo mundo tem que chegar aqui no pré-start... O Carlinhos tá com sorriso de orelha a orelha agora. Todo mundo chega aqui no pré-start e tem que zoar o Will. Parece que é uma regra, né? Então, você tem que falar uma piadinha que o Will é grande e tal. Aí o Juca, quando ele aparece, a piada eu só tô tentando entrar no clima pra não parecer aquele tiozão chato, né? Já basta eu ter óculos de fundo de garrafa e gostar de camisa polo, entendeu? Ô, Juca, você tem quantos anos? Todos. Foi mal. Você tem quantos anos? Sim. 40. Eu sou o Juca, mas a gente tem a mesma cabeça, a gente é da mesma época. Eu sou de 79 e ele é de 70. A gente é tudo farinha do mesmo saco, entendeu? Eu tenho, assim, mentalidade de alguém que nasceu em 2015, né? A filha do Juca, de vez em quando, fala pra ela: pai, menos, pai. Menos, Porra, pai. Ele nasceu e dormiu até 2015 e foi pra escola. E o Will ele tá falando da filha mais nova, viu? Então, cara, mas aí não é exatamente como um sonho. É que sonho parece algo que não é muito palpável, tá ligado? Todos esses pontos aí que eu tenho me focado ultimamente, eu falo ultimamente, mas é coisa de, sei lá, cara, de anos já, tá ligado? Ficando nessas coisas assim. São coisas que eu tô trabalhando pra chegar ali, nesse objetivo ali na frente, sabe? É coisa que eu sei que eu vou chegar nesse ponto. Não é coisa de, talvez eu consiga. Não, eu tô fazendo um negócio pra de fato conseguir chegar no objetivo. Então não é exatamente um sonho. Acho que sonho, cara, não, atualmente eu entendi. eu tô o seu sem. ponto é que você tá dividindo o sonho. É sonho. Só que você tá dividindo o sonho entre aquele negócio que fica no mundo das ideias que você não faz nada. Sei lá, faz de conta, né? O Juca falou aí, eu sonho em ter um DeLorean funcional. Isso aí é um devaneio, não vai ter nunca. Pelo menos, provavelmente na nossa geração, vai ter um carro que viaja no tempo. Essa é o que chegar ali. Mas... Como não? Não, vai. Pronto, agora o Juca cai. Mas, eu entendo que assim, você não é aquele tipo de cara que fala assim, eu sonho em ter uma casa, tá bom. E o que você tá fazendo hoje pra ter essa casa? Nada, porque eu tô sonhando em ter essa... Tá, meu filho, né? Pensamento não faz vida, né? Pensamento faz alguma coisa quando vira ação. Exato. Mas é interessante, essa questão, essa reflexão que você tá trazendo também é muito legal, né? Que tem sonho, que né? Eu sonho em ter uma faculdade, eu sonho em levar o meu filho pra faculdade, eu sonho em viajar pra Europa. Pô, nem que seja 10 centavos de N por mês, mas se você nunca guarda a grana, você nunca viaja, né? Esse é um problema nosso aqui brasileiro, aqui no Japão, né? Então é interessante essa questão que você tá colocando da gente fazer sonho virar objetivo. Se é um sonho de verdade, sonha, mas começa a construir a realidade desse sonho, né? Faz essa parada acontecer. Exato. Aquele momento entre aquela musiquinha de filosofia indiana. Meu coach, né, cara? Não, cadê o Will Coach? Vai, Will, aquele momento do Will Coach. Então, criança. O He-Man, né? Se eu estou aqui, é porque eu mereci. É por aí. Sonho, cara, eu colocaria, o que rolou em relação à banda, entendeu? Assim, quando eu cheguei aqui no Japão, quando eu vim na segunda vez, literalmente caiu no meu colo, eu não fiz nada pra ter entrado naquela banda. Caiu no meu colo.
tá ligado? Aí foi um sonho realizado. Deu certo? Deu certo. Aí depois que eu comecei ali, que eu já tava ali dentro da banda, que era uma banda que já tava com umas coisas aqui no Japão, tá ligado? Já tinha o álbum dos caras, já tinha uma caralhada de show. Eu literalmente caí de paraquedas sem nem saber, cara, tá ligado? Aí eu tive que trabalhar forte pra me manter ali, pra conseguir manter a qualidade. Mas literalmente caiu no colo. Mas de resto, cara, acho que atualmente mesmo, coisas que eu enxergo como sonho, eu não consigo ver, assim. Mas eu tenho os objetivos que eu ainda não alcancei, de fato. Isso daí, acredito eu que até em médio prazo, aí, curto prazo, inclusive, dá pra alcançar alguns aí. Vamos ver. Bom, eu não sei se eu sou um cara muito sonhador, mas, assim, uma coisa que eu tenho que exaltar é que, assim, eu sou muito positivo, né? Eu sempre enxergo as coisas pelo lado do copo cheio, né? Então, assim, eu entendo isso aí que você falou, Reine, da questão do sonho, mas eu sou uma prova viva disso daí, né? Porque o que eu comentei lá no início do episódio, falando, né, que o meu sonho de infância era vir pro Japão. Eu não fiquei só naquilo, um dia eu vou pro Japão, né, esperando literalmente cair no colo, eu vou pro Japão. Eu corri atrás, eu tentei estudar, eu estudei um pouco de japonês, acabei não absorvendo tudo isso daí, mas fiz muitas amizades e corri atrás até o ponto que eu cheguei a conhecer a pessoa certa pra mim, casei e juntei o útil com o agradável, né? O sonho com a minha realização de vida, que é estar com a Cris hoje. Então eu acho assim, que você tem que sonhar, porque senão você acaba virando uma máquina que colocou o combustível, você vai, realiza e acabou, no próximo dia a mesma coisa. Dos meus sonhos futuros aqui, o que eu tô correndo atrás agora é conseguir ter o meu cantinho lá para envelhecer tranquilo com a minha esposa lá, né, casinha, ter alguma coisa para fazer. E boa parte dos sonhos que eu tinha, que muita gente falava que eu não iria conseguir, tá conseguindo. Que vocês são prova disso também, né? Que são os contatos que a gente acaba fazendo, as pessoas que a gente acaba conhecendo, sendo famosas ou anônimas, né? E assim, o meu sonho agora, o futuro, é conseguir realizar isso daí do meu cantinho lá. Também compartilho desse sonho do Carlinho, né, de ter a minha casa com um estúdio ali pra gente poder gravar um podcast, fazer alguma outra coisa, e logo aí, se Deus quiser, eu consigo conquistar esse sonho aí também para partir para um novo sonho. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. E com isso daí eu vou pedir para que você, ô Juca, inicie aí pra gente então o encerramento, dando as suas considerações finais e o tchau pra galera. Primeiro, deixa eu agradecer aqui, você sempre acaba me dando um toque aqui para participar do Press Start. Como eu sempre falo, o Press Start acabou se tornando um puxadinho também pro Wasabi. É como se fosse uma coisa só. Então eu me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês, trocando essa ideia. E falar sobre sonhos, velho. Rapidão, Juca. Só preciso dizer que isso que é educação, né, cara? O cara tapou o buraco do Andrei e ainda agradeceu por isso. Porra. Parabéns. É um prazer, cara, estar aqui no Press Start, cara. E também aquela coisa a gente falando aqui sobre sonhos, pô. O Sandman vem aí pra jogar areia nos nossos olhos, né, cara? Então, e até aproveitando, então, isso que vocês levantaram do Sandman aí, que a gente não deve abandonar os nossos sonhos, porque até a Sandman e o Júnior realizaram os sonhos deles, né? Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Essa piada aqui não.
Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim. Sobe daqui! Sobe daqui! Ai, meu Deus. Nossa senhora. Não, ô Zorzal, não tira não, mano. O meu vai ter que passar vergonha com essa. Tá de parabéns. Eu tô passando vergonha junto. Olha, eu sei que a gente tem que amar a cultura brasileira, mas tem algumas partes que eu tenho que me concentrar um pouquinho mais ainda pra gostar. E bom, eu sou o Juca, o do WasabiCast, o podcast do Wasabi Mutante. E junto com a Biju, a gente fala um pouco sobre coisas de nerd, como a Biju gosta de falar, cultura japonesa e a nossa vivência aqui no Japão. Vocês podem encontrar nos melhores agregadores de podcast e nas redes sociais. Valeu, galera. Valeu de verdade. Carlinhos, muito obrigado aí também por mais uma vez aí participar aí do Press Start. Desculpa as vergonhas que a gente faz você passar aí de vez em quando. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Não, mas no episódio de hoje o Carlinhos colaborou com as vergonhas também, porra. Mas não, vergonha não, Lango foi uma conquista, pô. Bom, Will, obrigado, tava com saudade de conversar com a galera. Eu acho que os últimos meses, desde o último feriado, a galera tava numa correria doida aí que a vida propôs, as fábricas voltando a rodar na correria, todo mundo com os projetos alcançando outros níveis e demandando mais tempo, então foi bom demais, né, a iniciativa de você conectar a galera em algumas gravações que aconteceram durante o feriado. Então, obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre, pela amizade. Estar perto de vocês sempre é muito bom, né? Assim, ajuda a gente a sonhar, né? Andar, todo mundo sonhando em editar melhor, em produzir melhor, em alcançar mais gente. Então, obrigado pelo convite. E se você, querido ouvinte, quiser ouvir um pouquinho mais do que eu tenho aprontado com podcastagem pelo mundo, @nobecast.jp no Instagram e @nobecastjp no Twitter. Tem que me chamar lá, pô. Ah, tem que fazer mesmo. Está com pauta na gavetinha pra você aparecer lá. Você vai aparecer lá, querido. Vai aparecer lá. Então aproveitar aqui pra deixar um convite pra galera. Lá no meu Instagram vai ter um link na bio chamado English Club. Eu fiz uma parceria com um professor de inglês lá do Brasil. Cara que manja muito, que já participou de atividades representando o Brasil junto com a ONU, essas paradas assim, nível exército, essa bagaça tudo. E ele fez uma parceria comigo e ele está oferecendo 50 minutos de uma sala de bate-papo, conversação sobre temas aleatórios, né? Ele escolhe um tema e a gente bate um papo no Telegram, sexta-feira, 9 da manhã no Brasil, e aqui pra gente no Japão, sexta-feira, 9 da noite. Não tem custo, não tem pegadinha, então a gente tá na temporada de verão, para ver se a galera tem interesse, se tem engajamento, mas ele quer servir a comunidade brasileira, ele tem contato com imigrantes brasileiros ao redor do mundo, e ele sabe a importância da gente aprender coisas e conectar. E a ideia é você conseguir usar o inglês que você já sabe. Então é legal, é uma palhaçada. Teve karaokê esse final de semana, foi bem interessante. Passar vergonha alheia e a vergonha própria, mas a gente ri bastante. Então se você quiser participar, né, no Telegram é t.me/English Club Japan. E é de graça, né, não tem custo nenhum. Mais uma vez, valeu, Will, pelo convite. É nóis. Zorzal, muito obrigado aí também por ter participado. As portas aqui, apesar que você já ser de casa, mas oficialmente agora as pessoas te ouvindo, seja aí bem-vindo ao Press Start, que sempre que você quiser e puder participar, as portas, mesmo que virtualmente, sempre abertas a você. Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Gente, muito obrigado, foi bom dar umas risadas aqui, foi bom dar essa conversada boa. Sonhem, continue sonhando. Sonhem, crianças. Sonhando a gente vai longe. Assim, minhas considerações finais me sigam nas redes sociais, @Zorzaverso, e com Z mesmo, né? O meu sobrenome. E é isso, tamo junto. Reni, encerrando então também as considerações, vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera. Galera, valeu pra quem acompanhou a gente até aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. E, cara, só pra complementar o que o Zorzal falou, sonhar é bom. Mas, cara, faz alguma coisa pelo sonho de vocês aí. Se possível, transforme isso num objetivo e, cara, trabalhe em cima aí pra realizar. Beleza? E quem curte aí o nosso trabalho e quiser também acompanhar lá o Dropzilla Cast, dá uma checada lá, a gente tá com uma @Dropzilla Cast e em tudo quanto é agregador, em mídias sociais também a gente tá com uma @Dropzilla Cast.
E também a gente sempre tem lançado aí agora as nossas playlists lá no Spotify dos episódios do About, que são os episódios relacionados à música independente aqui do Japão. Principalmente do Japão, né? Apesar da gente também falar de banda de outros lugares do mundo aí. Beleza? Valeu, galera. Abraço. Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais, né? Falando para que não deixe de sonhar, porque o sonho eu acho que ainda é uma das coisas que você pode realizar. Aliás, pode ter sem ter que pagar. A realização dele aí já é outro papo, né? Eu gostaria também de deixar os recadinhos finais aqui. Que lembrando que caso você, starteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail @presstartcast.com.br, através das nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, @presstartcastoficial. E você pode ouvir os episódios lá no YouTube, o link ele vai estar na bio do Instagram e na descrição desse episódio. Então a gente conta com você aí para a gente conseguir o nosso link dedicado, então siga lá o Press Start no YouTube, compartilhe também, deixe suas mensagens por lá para a gente conseguir esse nosso link. Acesse também a hashtag PodNipoBR, lá do coletivo da Podosfera Nipo Brasileira, onde você vai encontrar todos os podcasts da galera que teve nesse episódio, em outros episódios também, e de vários outros podcasts também muito legais, muito divertidos lá para você ouvir. Caso você queira ajudar o Press Start, né, a melhorar nas suas produções, né, com os custos do podcast, ajudar a pagar o salário do Zorzal aqui também. Por favor. Considere aí se tornar um padrinho ou uma madrinha, lá pelo Padrim, pelo PicPay ou pelo Patreon, né, se você estiver fora do Brasil. O link também ele vai estar na descrição do episódio, lá na bio do Instagram. E por último, né, fazendo o jabazinho do nosso editor aqui, se você estiver precisando de serviço de edição ou quiser aprender a editar também, entre em contato aí com o Rafael Zorzal. Chama! O Instagram dele vai estar lá também na descrição e na bio do Instagram. Fala lá com ele lá que você já viu que o cara manda muito bem na edição. Eu vou deixando aqui nosso muito obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Ateo, próximo programa. Ah, que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, @Press Start Cast Oficial no Instagram e Facebook. EI エスタルテイロエセエピゾジオファレガウマズノーバイインボラエイムダオーサエセスエストラス Ô Zorzal. Oi. Tá batizado como bruxeiro agora, cara. Ih, rapaz. Sou o próprio Gerald Terivia, mano. É isso aí, Geraldão. Geraldão. Magia e poção aí rolando nesse sangue. A veia chega, salta na madrugada. Rapaz, editando as bagaças lá. Eu bebo muito café. No meu ensino médio, quando eu tava no terceiro ano, que eu tava, tipo, fazendo TCC, porque era técnico, e cursinho pra Enem, os cacete tudo. Eu, tipo assim, eu chegava a beber 3 litros por dia, bicho. Caraca, eu faço isso daí, mano! Eu não bebo nunca mais. É real. E aí teve um dia que foi a primeira vez que eu percebi que eu tava, tipo, meio viciado, tipo, de abstinência. Foi um dia que eu saí de casa atrasado, eu não fiz, eu não bebi, e eu tive uma crise de ansiedade por não ter bebido café. E eu tava pálido e tremendo. Caralho. Nossa, mano! Aí uma amiga minha virou assim, isso no cursinho, ela virou assim, Zorzal, você tá pálido, você tá bem? Aí eu, tipo, eu preciso de um café. Aí eu saí. Foi tipo, tá ligado a pessoa quando ela ficou muito tempo sem fumar e ela fica meio assim? Eu preciso de um cigarro, pode Exato, foi a mesma coisa. Aí eu saí, eu pedi, tipo, eu coloquei, tipo, 3 moedinhas de R$1 assim na bancada, que o café era R$1. E ela, tipo, aquele meio copinho de plástico. Café de meia lá, que eu uso o mesmo pó há 3 anos. Aí a mulher foi e me deu, assim, tipo, um copinho cheio e um copinho pequenininho. Aí eu bebi o pequenininho e fui levar o cheio pra sala. Mano, quando eu bebi o pequenininho ali na cantina, foi tipo minha alma voltando pro meu corpo, tá ligado?
Tipo, o Doutor Estranho, quando ele bate assim, sua alma fica flutuando. Foi tipo, o café não volta. Aí, nesse dia eu percebi que talvez eu esteja um pouco viciado. Assim, hoje em dia eu ainda tomo muito. Eu ainda tomo muito café, só que hoje em dia eu tento fazer tipo umas mediações. Ficar tipo um dia às vezes sem tomar ou 2, porque a gastrite já tá começando a me cobrar, tá ligado? Antes não era assim. Já joga impureza lá dentro, misturando com não, leite. eu jogo os omeprazol junto só pro seu estômago aguentar, tá ligado? Eu falando em leite. O cara só pro estômago aguentar, tá ligado? Contra-ataque, filho. Cara, eu fiquei imaginando o Zorzal chegando na mesa lá na faculdade, na verdade, com 10 conto, tá ligado? Quero tudo em café. Não, cara, café é R$1. Tudo! Tipo a veinha saltando, né, na têmpora. Tipo assim, vocês estão ligados que eu sou uma pessoa muito noturna. Eu estudava de manhã, bicho. Na faculdade, se eu não chegasse na faculdade e pedisse um café, eu dormia os 2 primeiros horários. Era tipo, real. Assim. Caralho, mano. Eu já imaginei Zorzal naquele meme lá, daquele tiozinho. Quero lá, café! Gritando. Quero café! Isso tudo é porcaria! Ai, velho, muito bom. Rapaz, eu tenho que ver o episódio novo que saiu, velho. Sem spoilers, por favor, que eu ainda não assisti. Eu tenho todos os spoilers porque eu já li o quadrinho mais de uma vez. Já li, reli. Cara, deixa eu fazer uma pergunta besta agora. Eu tô assistindo o seriado e o seriado cita muito o Sandman como se fosse tipo um chapeuzinho vermelho da cultura inglesa ou americana, não sei, me deu essa sensação. É uma viagem completa da minha cabeça, ou no quadrinho, ou dentro da cultura inglesa ou americana, sei lá, existe mesmo esse personagem Sandman? Qual que é o Tem, do Sandman é mitologia, cara. Não, ele folclore, né? Não, porque assim, eu mas isso... folclore. Mas peraí, ouvido rapidinho. Manda aí, mas manda ele é o deus do... Ele é a manifestação do sonho. E todas as culturas têm alguma coisa que, tipo, vê ele diferente. Tanto que no quadrinho, ele é visto e chamado por nomes diferentes. De acordo com a pessoa que o vê, sabe? Mas é sempre a coisa que se manifesta nos sonhos. Na cultura inglesa é o Morpheus, né? O Sandman, o Homem de Areia. Mas isso é da cultura britânica. Só que no quadrinho, na série não ficou tão explícito isso, mas no quadrinho, quando você tem, por exemplo, o Caçador de Marte vendo ele vê um marciano. E os deuses, e o deus do sonho de Marte, sabe? Quando você tem um gato, o gato vê ele como um gato, sabe? Isso. Você Exato. tem sempre, tipo, ele é manifestação metafísica do sonhar e como a forma que a pessoa crê nele ou entende ele é a forma como a pessoa o percebe, sabe? Mas é uma viajeira, assim, no seriado me deu, as pessoas olha, você existe mesmo, achava que você era um conto e tal. É tipo de coisa que pai conta pra criança, igual Ceci Pererê no Brasil, alguma coisa assim? Que é o Homem de Areia, ele vem colocar areia no seu olho. Sabe quando você acorda com areinha? Ele vem colocar areia no seu olho. A remela. Tá legal. Não, é porque... Oi, diga. Ô Zorzal, depois você passa, só faz essa mudança então pra nós, passa depois esse finalzinho pra antes da... Eu vou só encerrar com... mas é foda que o Juca ele puxou o papo de Sandman no meio do encerramento dele. Então, mas daí... Então... E agora? Não, deixa, depois eu faço uma gambiarra lá. É porque eu ia fazer uma piadinha agora. Quer que eu jogue com esse? Pode fazer, faz aí, joga a piada. Não, então, eu vou jogar a piada pra ir pra parte do encerramento. Então joga aí. Peraí só um pouquinho. Que a Vicky, ela tá lavando, tá escovando os dentes aqui, como a casa é pequena, e tá pegando no microfone aqui, tá saindo a leitura aqui. Eu não tô ouvindo não, mano. Não? A gente não tá ouvindo não. Ah, beleza. É que aqui no do... Não, mas tem que ver se não vai entrar na sua gravação, né? Mas já acabou já, beleza. Bom, galera, valeu mesmo porque... Nossa senhora!
Editado por Rafael Zorzal.